O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs aqui presentes, alegria de tê-las conosco aqui nesta casa de clemência e bondade. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, se há algo que o revolta, é a falta de sinceridade. É justamente disso que o Evangelho de hoje nos apresenta. Toda a dureza com a qual Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, na verdade consiste numa única coisa. Na dureza que ainda insiste no meu e nos corações de tantas pessoas que se recusam a viver a sinceridade. E aqui está a beleza de toda a liturgia que nós celebramos nesta quarta-feira. Deus não nos pede que nós sejamos aquilo que não somos. Nós não somos anjos. Nós não somos perfeitos. Tomar consciência do que somos é o primeiro passo para a gente entender a vontade de Deus para a nossa vida, que é a nossa santificação. Porque tem vez que na ânsia de querer ser santo, nós continuamos embelezando sepulcros, como diz Jesus no Evangelho. Vamos passando uma maquiagem no exterior, mas um exterior completamente vazio, que nada adianta. Olha como o Salmo é profundo. Todo mundo canta essa música, tem gente que chora, tem gente que lembra dela no dia do casamento. É bonita mesmo, Senhor, eu sei que Tu me sondas. É o salmo que nós entoamos na liturgia de hoje. Vós me sondais e conheceis, sabeis quando me deito e me levanto. Ainda a palavra não chegou aos meus lábios e vós a conheceste. Tá, mas não foi estes versículos que nós contemplamos. Nós contemplamos algo ainda mais profundo, lá no finalzinho do salmo, que diz: eu posso até tentar fugir de Deus, mas não tem como fugir da presença dEle. O salmista tem consciência de que o Senhor que conhece-o é o Senhor que não o abandona. Às vezes nos falta esta certeza, irmãos e irmãs. Primeiro, como disse eu hoje na rádio, a certeza de saber que sou conhecido, perscrutado, sondado por Deus, não é para encher o meu coração de medo. Deus não está nos vigiando para nos punir, nos castigar. Pelo contrário. O salmista brota no coração uma certeza que é justamente fruto de uma experiência de amor. Eu ousaria dizer, tal como uma mãe de numerosos filhos conhece cada um dos filhos que teve. Não adianta, a mãe às vezes até tenta esconder que o filho não fez aquilo outro, mas no fundo, ela conhece bem
Basta a gente lembrar, né, quando éramos pequenos, fazíamos arte, só o jeito que a gente chegava em casa, a mãe já olhava assim, se aprontou, né? Ou então, quando estávamos mais doentinhos, a gente nem precisava chorar, a mãe já sabia, não está bem, precisa de remédio. O amor faz com que nós sejamos conhecidos, ainda que nós não nos expressemos. O salmista sabe disso. E esta confiança de saber que Deus sabe quem eu sou e do jeito que eu sou, com luzes e sombras, com perfeições e limites, com fragilidades, mas também com virtudes, é que faz o salmista ter uma certeza. Deus me perscruta porque me ama. E desse amor não tem como eu fugir. Saber isso faz com que nós começamos a tirar as máscaras, não essa que a pandemia nos impôs, mas as máscaras do nosso coração. Sabe por quê? Porque muito de nós nos iludimos facilmente. A gente, quando vai falar com Deus, a gente quer mostrar o lado mais bonito que às vezes nós nem temos. Um coração mais inteiro, sendo que o coração nosso está estraçalhado. E aí continuamos alimentando dentro de nós esse fermento da hipocrisia. Hipocrisis, do grego. Hipo é o que está por cima. Crisis é tipo uma máscara. Então hipócrita é aquele que põe algo sobre si. Hipócrita é aquele que tem uma fachada. E às vezes a gente cultiva essa hipocrisia dentro de nós. Justamente com aquele que mais nos conhece. Ousamos falar com Deus como se Ele não soubesse que farinha que nós somos. Ele sabe muito bem. E aí está também um remédio para a gente perceber isso. Porque Deus me conhece e me ama, Ele me acolhe. E a acolhida de Deus é o bastante para que tudo aquilo que dentro de mim está morto possa voltar a viver. Recordo-me aqui de Ezequiel 37, da planície de ossos secos. Quando o profeta, diante daquela visão, é interpelado por Deus e Deus pergunta assim: por um acaso esses ossos podem voltar a viver? O profeta era um homem que tinha uma confiança irrestrita em Deus, porque se fosse o padre Filipe tinha dito logo de cara assim: não, é um bando de esqueleto, já não tem mais nem carne, impossível que isso volte a viver. Mas como não era o padre, era o profeta respondeu sabiamente: tu é que sabes, ó meu Deus. Vejam, falando de Ezequiel 37, eu vou entrar a partir daqui um minutinho, na primeira leitura e amarrar tudo isso. Porque o profeta sabia que para Deus nada é impossível. O profeta ousava confiar mais em Deus do que na aparência, do que naquilo que ele tinha certeza, do que aquilo que os olhos deles viam. E aí Deus disse ao profeta: então profetiza o Espírito, para que esses ossos voltem a viver. E assim foi. O profeta profetizou, o Espírito Santo veio, e aquela planície de ossos secos se tornou um exército de homens vivos. Digo isso, irmãos, porque o que está dentro de nós, apodrecido, é o que vai nos tornando hipócritas. O que está dentro de nós sem vida é que vai fazendo com que nós sejamos sepulcros caiados, bonito por fora. Às vezes até a gente olha assim: nossa, eu queria ter uma vida igual fulano, tão bonita, mas lá dentro a gente não sabe o que se passa. O segredo para reviver, e porque Deus sabe de fato quem somos, porque Ele nos conhece por dentro e não pelas aparências. Como João diz no seu evangelho, Jesus não precisava de testemunho de nenhum ser humano, porque Ele conhece o ser humano por dentro. O segredo está naquilo que São Paulo diz na primeira leitura: para não sermos hipócritas, para voltarmos a viver de dentro para fora, só tem um segredo: acolher a palavra de Deus como a palavra de Deus é. E o que a palavra de Deus é? Palavra de Deus. Parece redundante e óbvio, mas nós, quando estamos diante da palavra de Deus, nós temos 3 tentações
Primeiro, achar que isso aqui é fábula. De algo que aconteceu só tem sentido simbólico, que não serve muito para nós não, e se serve apenas como uma filosofia de vida. É a primeira tentação. Achar que isso aqui é uma lição moralista. A segunda tentação, olhar para a palavra de Deus e querer ir na palavra de Deus apenas para conhecê-la do ponto de vista científico. É o que mais acontece conosco que somos consagrados. E aí ficamos encantados com o contexto histórico, exegese, teoria hermenêutica e tá? E acabamos esquecendo o que ela de fato é. Ou então, a tentação que mais corriqueira, a gente olha para a palavra de Deus e fica somente com aquilo que nos convém. E aí recordo de Santo Agostinho, que estamos até aproximando o dia dele. Se cremos somente naquilo que nos convém no Evangelho, não é no Evangelho que cremos, mas é em nós mesmos. A gente precisa voltar a olhar para isto aqui e perceber o que é palavra não humana, mas palavra de Deus. A palavra de Deus, por si só, ela tem uma força revivificadora, renovadora. Onde não precisa eu e você fazer absolutamente nada, porque como nos recorda o profeta Isaías, a palavra que sai dos lábios de Deus não volta para ele vazia, sem antes produzir o efeito que ele pretendeu ao enviá-la. A palavra de Deus, se você quer uma palavra mais bonita, é uma palavra performativa, como vai nos ensinar a teologia. O que é isso, padre? É uma palavra que por si só opera o que ela diz. Quem nos dera ter uma palavra assim? Quem nos dera ter uma palavra como a de Deus? Porque vejamos, pela palavra Deus criou o mundo. Não foi pegando, esculpindo, trabalhando como eu e você. Se a gente quiser fazer alguma coisa, não arregaça a manga e põe a mão na massa para ver se não fica pronto, não. A palavra de Deus, por si só, ela tem força de criação. E aí está. O combate da hipocrisia vai se dar quando eu e você soubermos acolher a Deus como Ele é. Na profundidade do amor de Deus, acolher a sua palavra. E acolher a palavra de Deus da mesma maneira como Deus acolhe a mim mesmo, da mesma maneira como Deus não rejeita as minhas misérias, da mesma maneira como Deus me acolhe porque me conhece. Assim, nós não vamos ser como os fariseus, que conheciam este texto, mas não entendiam que era a palavra de Deus. Pelo contrário, usavam destes textos para manipularem a si mesmos e aos outros. Jesus hoje nos dá um imperativo: completem a medida de vossos pais. Completar a medida dos pais dos fariseus significam: façam o que eles não fizeram. Acolham a palavra de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo na primeira leitura que escutamos, ela não é palavra humana, e ela produz em vós o efeito da fé. O remédio, meus irmãos e irmãs, para sermos autênticos e sinceros, e sendo sinceros viver a santidade que Deus pede de nós, é um só: acolhê-lo na sua palavra. E aí eu termino perguntando para mim mesmo: qual o lugar que essa palavra ocupa na minha vida? Quanto tempo eu gasto com Deus por meio da sua palavra? Ou eu sou daqueles que mal passo os olhos na Sagrada Escritura? A Bíblia está lá aberta só para enfeitar a estante, a prateleira, ou para falar que eu tenho. Olha, é vergonhoso para nós católicos. Eu, como padre até hoje, desconheço uma casa que não tenha uma Bíblia. Todo católico que se preze tem uma Bíblia. O problema é que todo católico não é bom católico, deixa a Bíblia enferrujando. Deixa a palavra de Deus lá. Às vezes a página está até dura, porque tem tanto tempo que não vira, né? A poeira já tomou conta da página, amarelou, aquilo ali nem vira mais. Está aberto, vira obra de coleção. E não é palavra que dá vida para a nossa vida.
Outro mal nosso católico, quando nós estamos aqui em assembleia litúrgica, na hora que começa a palavra de Deus, a nossa cabeça começa a ir para as palavras humanas. A gente não presta atenção. E eu não vou fazer uma prova concreta disso, para não constrangir a maioria de vocês, porque eu poderia perguntar, qual que era mesmo a primeira leitura que acabamos de ler nesta missa? Porque a gente não presta atenção. E a gente não presta atenção, não por má vontade, não por egoísmo, porque a gente não entendeu o que é a palavra de Deus. A gente não entendeu a força que esta palavra opera e o que ela pode produzir em nós. Se quisermos ser autênticos cristãos, não de nome, não de fachada, mas cristãos de fato, tenhamos a certeza deste amor incansável de Deus que nos conhece, que não adianta fingir para Ele. E tendo consciência disso, acolhamos na mesma medida que Ele nos acolhe, a Ele mesmo que se oferece a nós por meio da sua palavra. O único jeito daquilo que está morto dentro de nós voltar a viver, o único jeito da gente não ser sepulcro caiado, é deixar que esta palavra gere de dentro para fora vida e santidade, enquanto perdurarem os nossos dias. Que acolhamos, como a comunidade de Tessalônica, a pregação da palavra, não como palavra humana, mas como aquilo que ela é, palavra do alto, palavra de Deus, capaz de dar vida à nossa vida, sentido à existência e fazer com que sejamos de fato autênticos cristãos, autênticos seguidores daquela palavra que se fez carne e habitou entre nós, e mais do que isso, habitando entre nós, quer habitar dentro de nós, para que nós tenhamos uma vida conformada a esta palavra, que não é um livro, que não é uma doutrina, mas que é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, confiantes, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces.